Olá, alunos e alunas do curso de habilitação a subtenente policial militar e bombeiro militar. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a professora Alana Dutra e estou à frente da célula de ensino à distância aqui da Academia Estadual de Segurança Pública. Hoje nós iniciamos o curso com esse seminário de abertura, onde nós explicamos como navegar no ambiente virtual de aprendizagem, quais são as ferramentas avaliativas e alguns documentos importantes para você ter acesso durante toda essa ação educacional. Logo aqui abaixo do vídeo, você vai perceber que as disciplinas não vão estar disponíveis. Por quê? Inicialmente, o sistema está configurado para você assistir esse momento do seminário e logo após terminar de assistir esse seminário de abertura, aqui abaixo do vídeo você vai ter um link de acesso ao seminário de frequência, ou seja, você vai clicar logo aqui abaixo e registrar a sua participação nesse momento do curso. Tá certo? E nesse momento inicial, a gente tem algumas observações a fazer. A primeira delas é a importância de você fazer o download de todos os documentos pertinentes da nossa ação educacional. Então, o primeiro deles, a gente fez um espaço chamado Links Úteis, que está aqui na lateral do vídeo, onde você vai poder acessar em um primeiro momento o regime acadêmico. O regime acadêmico é o documento norteador de todos os cursos ofertados pela academia, seja na modalidade presencial, seja na modalidade EAD. Logo após acessar o regime acadêmico, você também, em breve, vai poder acessar esse espaço chamado Plano de Ação Educacional. Enquanto o regime acadêmico vai nortear todos os cursos ofertados pela academia, o plano de ação educacional já é um documento direcionado, específico para cada curso ofertado. Então, quer saber mais detalhes em relação ao curso de habilitação a subtenente policial militar e bombeiro militar? Quem vai poder lhe ajudar, quem vai poder tirar as suas dúvidas é um documento chamado Plano de Ação Educacional, que também vai estar aqui disponível ao lado do vídeo, ao lado desse seminário, tá certo? Outro documento que você não pode deixar de fazer o download e ficar sempre atento é ao cronograma. Ele está disponível aqui abaixo. É um documento onde você vai poder ver quais as disciplinas serão ofertadas nesse primeiro mês do curso e quais as disciplinas serão ofertadas no próximo mês. E neste documento você vai poder entender que cada disciplina dessa ação educacional existem atividades avaliativas que vão ser realizadas para cada uma dessas disciplinas, ou seja, para cada disciplina você vai ter disponível um fórum e uma prova online, que a gente também chama de quiz. E aí, no decorrer desse seminário de abertura, eu vou explicar direitinho para vocês como que vocês vão realizar cada atividade avaliativa no nosso ambiente virtual de aprendizagem. Alana, vocês podem estar se questionando, né? Alana, quem eu devo recorrer nesse momento inicial do curso, né? Onde que eu vou receber todas as informações pertinentes a essa ação educacional? O primeiro contato que você vai ter é com o seu coordenador ou com a sua coordenadora. O espaço oficial para a postagem de mensagens, de avisos do coordenador para os alunos é aqui mesmo, no ambiente virtual de aprendizagem. Você vai ver aqui em cima um espaço com um balãozinho, onde sempre que tiver uma notificação, ele vai mostrar para você ali um número 1, número 2, dizendo que tem algumas mensagens ainda não lidas. Ou seja, você vai poder clicar nesse balãozinho e vai ter acesso a todas as informações oficiais que saem da nossa célula de ensino à distância, são repassadas aos coordenadores e os coordenadores repassam para os seus respectivos alunos. Então, fiquem atentos, pois o nosso meio de comunicação oficial é aqui, no ambiente virtual de aprendizagem. Um outro meio que o coordenador pode utilizar é o e-mail. Esse e-mail é justamente o endereço eletrônico que você cadastrou no ato da sua matrícula. Quando você fez sua matrícula, você colocou todos os seus dados lá no sistema. E logo ao final da matrícula, você recebe uma confirmação do sistema de que a sua matrícula foi realizada com sucesso.
acesse o seu e-mail, veja se os seus dados estão corretos, porque a célula de ensino à distância trabalha com essas informações. Então, se o seu endereço de e-mail estiver errado, pode ser que o seu coordenador não consiga enviar essas mensagens para você por e-mail. Aí você vai conseguir acessar mesmo somente através do AVA, tá certo? Nós também, enquanto algum problema que aconteça ou qualquer aviso urgente, a gente também pode utilizar o telefone. Então, também esteja atento ao número do telefone que você cadastrou lá no ato da sua matrícula, tá certo? Então, estejam bem atentos a esses dados, porque é o momento que a gente tem, é o espaço que a gente tem para entrar em contato com vocês em qualquer atividade ou lembrete que a gente tenha que fazer durante a realização do curso. Então, no primeiro momento, a primeira pessoa que a gente vai procurar é o coordenador. Em um segundo momento, após assistir esse seminário, clicar aqui no link embaixo, registrar sua frequência, as disciplinas vão aparecer, vão surgir aqui embaixo, com o material didático, o livro e 2 atividades avaliativas. O que acontece? Para cada disciplina, você vai ter também um tutor que irá acompanhar a sua atividade fórum. Como vocês vão ver aqui no cronograma, quando fizerem o download do documento, é uma atividade que vai do início ao fim da etapa. Então, vocês podem se questionar também. Alana, então quer dizer que eu tenho disciplinas que vão ser ofertadas nesse mês e disciplinas que vão ser ofertadas no próximo mês. Quer dizer que se eu não conseguir terminar alguma disciplina agora, no mês atual, eu posso fazer ela no mês seguinte? Não. Cada disciplina, cada etapa tem um período a ser realizado. Por isso que a gente frisa bastante a importância de você fazer o download do cronograma. Terminou esta primeira etapa, são as disciplinas da primeira etapa, são aquelas notas, elas não vão poder, por exemplo, ser recuperadas ou serem feitas em tempo posterior ou quando começar a segunda etapa. Então, cada etapa tem o seu período e, por isso, é importante que você esteja atento a essas datas, tá certo? Então, é no cronograma que você vai saber quantas disciplinas nós vamos ofertar agora nesse primeiro momento e quantas disciplinas serão ofertadas no próximo mês, certo? Dentre essas disciplinas, conforme já explicamos, temos 2 atividades avaliativas e é o que nós vamos conversar agora. Em relação às atividades, com certeza vocês já passaram por algum curso de ascensão, algum curso de extensão aqui pela célula de ensino à distância, já estão ascendendo para subtenentes, então com certeza fizeram alguma disciplina no CHS ou em algum outro curso nosso, e o padrão continua bem similar ao que vocês já vêm construindo aqui ao longo das formações de vocês. Então, a primeira atividade é o fórum. O fórum é a primeira avaliação que vai estar disponível para vocês. Ela vai ter uma pergunta norteadora e logo abaixo os critérios de avaliação. A gente orienta que vocês estejam atentos a todos os comandos que estão descritos na questão norteadora. Então, se o tutor, se aquela questão pede para você conceituar e depois relacionar aquele conceito à sua prática, é interessante que você vá seguindo os comandos que estão lá na pergunta norteadora, porque faltando algum desses critérios, pode ser que você não atinja a nota máxima, digamos assim, da postagem do fórum, e o tutor ele vai poder sugerir a você formas de você alcançar essa nota máxima, tá certo? Então, siga os comandos, siga todas as orientações que estão lá na pergunta norteadora, os critérios de avaliação. E não esquecer, em hipótese nenhuma, que não é permitido postagens extraídas tal e qual de uma apostila ou de uma fonte de pesquisa sem a citação da fonte dessa pesquisa, mesmo que ela seja a apostila da academia. Então, responder fóruns não é pegar uma partezinha de um texto que eu achei que responde todo o fórum, jogo lá no fórum e pronto. Não, isso aí se considera como um plágio. O fórum ele tem que ter uma relação da sua compreensão sobre aquele tema
relacionando com o conteúdo da apostila e seguindo os critérios de avaliação. Então, a gente pede bastante que evitem essa situação. A sua postagem pode não ser avaliada caso você cometa esse tipo de situação, né? De extrair um trecho lá da apostila, extrair um texto de páginas da internet e colocar tal e qual no ambiente virtual de aprendizagem, tá certo? Então, explicando o fórum, ele vai estar disponível durante toda a etapa, durante aquela disciplina. E logo ao finalzinho da etapa, nós abrimos o que nós chamamos de prova online. Então, a prova online de vocês terá alguns dias disponível e aí vocês vão ter acesso a essa quantidade de dias aqui no cronograma. E durante esses dias a prova fica liberada para você ir lá clicar em iniciar a prova. Após clicar em iniciar a prova, o discente ele vai ter 2 horas para responder um questionário de 10 questões no modelo ABCDE. Qualquer problema que você tiver, Alana, eu acho que tem alguma questão, que o enunciado eu não concordo, então a opção que eu marquei, eu acho que não está condizente com o que está na apostila, o aluno ele vai poder abrir um requerimento acadêmico. Então, ao abrirem requerimentos acadêmicos, você precisa embasar teoricamente, a abertura daquele requerimento. Se é em relação a alguma questão, você vai explicar que na página X da apostila está dizendo um tal trecho que entra em discordância com o que está na questão, enfim, vai abrir algum requerimento acadêmico. Não é interessante você só dizer que a questão 2 está errada. Não, por que ela está errada? E aí você registra. Pode clicar aqui na lateral em links úteis, a gente já tem um espaço chamado Aluno Online, então você já é automaticamente redirecionado a essa página. E você pode abrir esse requerimento em relação, seja a alguma questão, ou alguma atividade, ou algum atestado que você tenha colocado e tenha sido exatamente no período da execução daquela atividade. Então, tudo isso é analisado durante toda a ação educacional. Então, em relação à prova online, não esqueçam, clicou em iniciar a prova, o tempo de 2 horas, de 120 minutos, por exemplo, ele já vai estar contando. Então, não tem como você, não quero fazer essa prova agora. Não, clicou em iniciar a prova, siga fazendo a sua atividade. Alana, e se o meu computador desligar na hora? Se eu ligar outro computador, a minha prova ainda vai estar aberta? Se estiver dentro do tempo dessas 2 horas, sim. A sua prova, até você clicar em enviar tudo ao final das 10 questões, o seu tempo vai estar contando. Então, caso aconteça algum problema com o seu computador desligou, aconteceu alguma coisa, o tempo de prova ainda vai estar rodando. Se você acessar o ambiente virtual por outro espaço, a sua prova ainda vai estar lá disponível. Você clica e continua respondendo as questões em caso de acontecer problemas com o seu equipamento. Lembrando que lá no nosso plano de ação educacional, acesso à internet, o equipamento que o aluno usa é de inteira responsabilidade do aluno. Então, a gente pede que vocês tenham bastante cuidado ao realizar as atividades para a gente não ter problemas em relação a alguma perda de prova, alguma coisa do tipo. Então, assim, fiquem atentos, prova online, 2 horas, clicou em iniciar a prova, segue até o final da realização das 10 questões. E, Alana, eu tenho uma dúvida, por exemplo, se eu ficar com alguma média abaixo de 7, o que acontece, né? Vocês vão ver, quando vocês forem fazer o download dos documentos importantes aqui na lateral do vídeo, que a academia, em todas as disciplinas, em todos os cursos que nós ofertamos, o aluno, ele precisa obter média 7 ou superior a 7 para poder ser aprovado no curso como um todo. Então, não basta a sua média lá no final estar 8,5, mas a média de uma disciplina está inferior a 7. O aluno ele não é aprovado no curso caso em algum componente curricular ele esteja com média inferior a essa nota. Então, o que acontece? O aluno, no caso desse curso, né, de habilitação a subtenente, policial militar e bombeiro militar, nós temos um total de 12 disciplinas.
Então, são 12 disciplinas que você vai ter que tirar em cada uma delas 7 ou nota superior a 7. Caso o aluno fique com média inferior a 7, ele só pode ficar em até 3 disciplinas. Superior a isso, o aluno ele é desligado do curso e aí ele precisa ser indicado novamente para fazer o curso em outro momento. Então, para essa ação educacional, o aluno ele pode ficar em até 3 disciplinas de todo o componente curricular. Não são 3 na primeira etapa e 3 na segunda, não. São 3 componentes durante toda a ação educacional. Caso o aluno entre com alguma situação para segunda chamada, realização de segunda chamada, você tem que seguir o que está descrito lá no nosso regime acadêmico, que também está disponível aqui na lateral. Existem alguns documentos comprobatórios para que a sua solicitação de realização de segunda chamada seja deferida. Então, esteja atentos a quais documentações são permitidas para serem enviadas para a gente poder analisar algum tipo de pedido de realização de segunda chamada, tá certo? E no mais, pessoal, fiquem atentos a todas as datas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato o mais rápido possível com o coordenador de vocês. Caso você não obtenha uma pronta resposta, você pode entrar em contato também com os seus tutores. Caso seja um problema específico de uma disciplina, você pode falar especificamente com o tutor daquela disciplina, antes mesmo de falar com o coordenador. Então, assim, não deixem as dúvidas para a última hora. E o que a gente também sempre frisa, não deixem para realizar as atividades no último dia de curso. Isso pode trazer para você algum prejuízo. Você pode ter ali alguma intercorrência, algum problema e não poder realizar porque deixei para fazer a atividade no último dia. Então, nós temos vários dias para a realização do fórum, nós temos os últimos dias de cada etapa para a realização da prova. Se organizem, se programem para que a gente tenha um curso realizado com bastante êxito. Eu, professora Alana, a equipe toda da célula de ensino à distância, direção geral, todos ficam muito felizes com a participação de vocês nesse curso. É um curso de ascensão, então a gente fica muito feliz com a participação de vocês e deseja um ótimo curso a todos e todas. Muito obrigada.